Família, o primeiro alvo. Olá, olá, muito bom dia São Paulo, bom dia Brasil, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um programa especial ao vivaço, programa da família, família, o primeiro alvo. Muito bem-vindo, você que é o nosso telespectador aqui pela Rede TV, estamos ao vivo agora para todo o Brasil. E lembrando também que estamos em todo o Brasil, aqui pela nossa rádio. Atenção, atenção, olá. Alô, alô, ouvintes da nossa rádio, sejam todos muito bem-vindos. É isso aí, a gente começa com toda a alegria no nosso coração, trazendo aqui boas mensagens para sua família. O programa Família, o primeiro alvo, se reúne aqui em família para trazer alguns casos que vocês mandam para nós. E aí a gente vai batendo aquele papo gostoso, falando da fé e conhecendo mais um pouquinho da história das famílias, graças a Deus por isso. À minha direita aqui, o pastor Carlos Silva, deu seu bom dia a todos, pastor. Muito bom dia, povo, estamos aqui ligados com as coisas do alto, aqui em São Paulo, 19 graus, acabou de mudar, estava 18 até agora, e agora exatamente 19, a mínima foi 17, vamos chegar até a casa dos 26, e agora 8 horas e 1 minuto, São Paulo, aqui no nosso programa é proibido má notícia, hoje é Santa Ceia, aqui na nossa sede. Só tem coisa boa, pastor. Glória a Deus. E aqui ao meu lado hoje, um casal que vence, pessoal. Hoje a gente tem aqui o pastor Eduardo e a minha amiga, dona Eliene Mendes, casal nota 10, casal que a gente é suspeito para falar. Obrigada por terem madrugado aqui conosco hoje. Nós que agradecemos. Obrigada, pastora. Obrigada, pastor. Obrigado, é um prazer estar aqui. Um bom dia para todos de casa, os nossos ouvintes também. Para nós é uma alegria compartilhar essa bancada aqui desse programa delícia, tão gente. abençoado. Hoje a bancada tá especial, muito bacana, como sempre, né, pessoal? E olha, hoje a gente tem um caso aqui, a gente sempre traz os casos de família, né? Não é o programa, não, são os casos que enviam para nós e a gente quer trazer aqui e colocando aqui o pastor Eduardo, que é o nosso pastor aqui da nossa sede regional do Tatuapé. Vai fazer aí muito tempo que o senhor está no Tatuapé. Muito tempo, só um mês. Muitas horas. Alguns dias, né? Mas o senhor passou por muitos lugares, né, pastor? Passamos. Qual o maior tempo que o senhor ficou em alguma igreja primeiro? Carapicuíba foi a igreja que ficamos mais tempo, acima de 6 anos. Mas já tivemos outra experiência também de 6 anos. Também? 6 anos Sim, cravados. 6 anos, isso. Bairro do Limão. Foi a nossa Limão. primeira igreja aqui. Eu lembro São Paulo. de vocês É? ali. Que coisa! Por que em São Paulo? Como é que foi essa história antes? Em São Paulo a gente chegou em 2005, mas já começamos na obra em 2002. Em Brasília foi o início de tudo. Bacana. Hein? Começamos na capital federal, sou nascido lá. Conheci que essa belezinha. baiana abençoada que é a minha esposa por lá. Ó, gente, tem baiana na bancada hoje, hein? A audiência da Bahia é O que incrível. a baiana tem, né? Beijo pra todos os baianos. Que é de... Barra. Barra. Tem alguém de Barra? Manda mensagem pra gente. Porque ela perto sempre fala... de Chique. E de Barreiras. Quem não conhece? Então pronto. Tem alguém que é ou conhece? Manda mensagem pra gente aqui pelo WhatsApp, mais fácil do Brasil, é o 11 3226 1111. Manda sua participação aqui pra gente. Daqui a pouquinho a gente vai trazer o caso. Se você se identificar com ele, você também manda mensagem pra nós. 11 3226 1111. WhatsApp mais fácil do Brasil. Quer Uma falar, curiosidade, quem nasce em Barra, Barrense. Barrense. Quem nasce em Brasília, Brasiliense. brasiliense. É o clube, O pessoal inclusive, né? costumava falar candango, né? Mas candango Não, isso aí foi um candango são os apelido, que né? foram construir a cidade de Brasília. Isso, que vieram de Mas eu várias gostava, partes do viu? O nosso pessoal país. fala candango, nunca me ofendeu não, Até mas hoje. o pessoal de Brasília é muito fácil. Não, gente, vamos voltar para as aulas de história, né? Não pode chamar de candango. É igual a gente do interior também, a gente é chamado de caipira, né? A gente que é do interior. Então, o povo de Brasília lá na aeronáutica, a gente também tinha um hábito de chamar o pessoal de Brasília de candango, mas era com respeito, né? Sim. E glória a Deus pela vida dos candangos, né, que construíram ali a nossa capital, que Deus abençoe todos, né? Verdade. Lembra da obreirinha que a gente teve lá no Nova América? Nova América. Ela construiu o Brasil. Ela ajudou Ela a construir. esteve lá? Olha, Ela que esteve lá, interessante. Dona Joana, hoje está na Glória. É, uma bênção. E ela ajudou, ela contava com muito orgulho, né, pra gente, as histórias e tal. Sim, muito sim. bacana. Que Deus abençoe a família da Dona Joana, que eles estão morando em Hortolândia hoje, né? Bacana. Ali no... Glória a Deus. Bom, e a história começa... Bom, a gente vai falar aqui ainda mais com o pastor Eduardo, com a minha amiga Eliene, que já me ajudou e me ajuda muito aí com as mulheres que vencem. E daqui a pouquinho a gente vai falar mais com eles, mas vamos trazer o caso aqui, Sim. trazer Certo. trazer o caso de hoje, que é um caso comum,
né? Deixa eu ver aqui essa mensagem. Fala de nossa perdão? Amiga. Deixa eu trazer aqui. Pessoal, o caso sumiu aqui. Fui abrir uma mensagem aqui do WhatsApp. Pronto. Achei. Ela diz o seguinte, ela diz assim, olha, uma situação curiosa e que talvez muitos telespectadores, muitos ouvintes, talvez passem por essa situação. Talvez até nós. Sim. Vamos ver aqui. Ela diz o seguinte, pastora, eu não consigo sentir o perdão de Deus. Ela diz que sentiu um vazio na alma, que tem orado nas madrugadas, tem jejuado, orado, lido as escrituras, até já conversou com o pastor dela, não é? Mas diz aqui que sente que o Espírito Santo não está com ela. Coisa interessante aqui. Ela diz que sente tristeza, dores no corpo, uma sensação muito ruim, aquela sensação de morte, né? E ela sente uma condenação de achar que entristeceu o Espírito Santo. E ela diz que por mais que falem para ela não consegue se sentir bem, né? Então, aí ela conta vários casos dentro de casa, que a vida dela tá de ponta cabeça, os filhos estão longe da casa de Deus. E ela termina dizendo assim, eu acho que não tem mais jeito para mim. Eu quis trazer esse caso aqui, por quê? Porque é a realidade de muitas pessoas. Sim. Né? Muitas pessoas sentem, convivem com essa condenação. Existe, será, esse espírito que condena, um espírito de condenação? Será que existe isso? Eu Porque que nada dá certo para ela. Será que realmente ela entristeceu o Espírito Santo? E aí? Eu gosto de pensar assim, quem condena, eu acredito que é o diabo que condena. Ele é o acusador, eu acredito né? Exato, né? E o Espírito Santo consola, então a gente já consegue discernir a voz aí, né? Se o sentimento é de condenação, opa, tá repreendido Satanás. Porque o Espírito Santo, ele não condena, ele consola. Boa. Exato. Boa, entendeu? boa. E eu vou aproveitando que... Mas ela sente que o Espírito Santo não está com ela. Então, mas esse negócio de sentir, né? Que daí é uma outra questão, né? Chegar nessa parte sentir, a gente é da fé, a gente crê, né? A gente não vê nada e Não crê é que está emoção. acontecendo. O justo né? viverá da fé, né? Pois e a é. fé é uma certeza, é uma convicção construída por palavra de Deus. E a partir do momento que o sentimento confronta essa certeza, a gente deve lutar contra o sentimento, ignorar o sentimento e manter firmeza naquilo que está dito, naquilo que está escrito. E desde já para ela, para amigos de casa, a Bíblia vai dizer em Romanos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Ela precisa ter convicção de estar em Cristo, pela fé, pelas obras. Ela tem orado, tem buscado, tem estado com Deus. Mas o sentimento é de não estar, o sentimento é de acusação, mas ela tem que ficar com a obra dela. Boa. Porque a fé é vista pelas obras. Sim. Ela tem buscado, tem orado, mas mesmo assim os sentimentos têm tomado conta do coração dela, ela tem que ficar com a palavra. Não Melhor há ficar com a condenação palavra, para com quem certeza. está em Cristo Jesus. Mas eu vejo que ela tem um problema de perdão com relação a si mesma. Como muita gente tem esse problema. Muito. Eu falo que é aqueles sermões clássicos do Kennedy Hagin, eu tenho ele. E uma das lições fala sobre do perdão. Né? E daí ele dá lá os passos, passo a passo. E um dos passos é se perdoar. Entendeu? Se perdoar. Porque você se arrependeu, você viu que você errou, já me arrependi. Ok. Daí eu vou pedir perdão, vou me consertar com Deus, não quero mais aquilo. E depois eu tenho que me perdoar também, porque senão fica aquela sensação de culpa, daí entra o sentimento. É né? porque o amor ao próximo vai consistir em primeiro amar a si mesmo. Para que a gente possa refletir o amor às demais pessoas. E algumas têm sérias dificuldades, porque elas consideram perdão, mas perdoar alguém, e não consideram perdoar a si mesmo. Elas vivem pensamentos, ideias, de que poderiam ter vivido uma outra história, poderia ter sido diferente. Mas Deus não nos permitiu voltar ao passado e mudar nada do que já aconteceu. Mas nele a gente ressignifica tudo. Né? A gente muito bom. muda a forma de pensar sobre o nosso passado, considerando inclusive que ele nos trouxe até aqui. Hoje eu estou em Cristo, nós estamos, e não dá para ignorar o passado que vivemos. É verdade. Não teria nos trazido até aqui. Sim. Jesus falou, respondeu lá, né? Quem pecou, este ou seus pais? Ninguém pecou. Ninguém tá pecou. assim para que a obra seja feita. Exatamente. Ou seja, como se tá dissesse, hoje, ele chegou aqui vamos até fazer a hoje, obra. e hoje é o dia desse encontro que muda a vida dele. Quer dizer, toda a história dele, se quem pecou, se pai, se ele, trouxe ele até aqui. Só a gente pensar no apóstolo Paulo também, né? Tudo que ele fez, né? Quantos que foram perseguidos e até mortos por causa dele. E ele não imagino se que ele sentia carregava. perdoado. Eu imagino que ele mencionava muitas vezes que ele fazia questão de deixar as coisas para trás, né? Porque eu imagino que imagina quanto que ele talvez fosse atacado por esses pensamentos. E quando nós nos colocamos na posição como ela, né?
de ter um espírito opressor que a oprime e faz com que ela fique pensando, ninguém me ama, eu não sou nada mesmo, Jesus não é comigo, o Espírito Santo não está aqui. Mas se ela ora, ela diz que levanta as madrugadas, jejua, ela tem que ser convicta. Tá melhor que muita gente. Sim. Tá melhor que muita gente. Ela tem que ser convicta daquilo que ela é. O que ela é? Ela é a imagem, a semelhança de Deus. Perfeito, perfeito. Então, se ela é a imagem, a semelhança do nosso Criador, então ela não tem que temer o mal, ela não tem que temer o que ela sente, porque é uma emoção. Exatamente. Né? Ela é tem como se ela duvidasse da misericórdia de Deus, né? Porque se eu Mas estou ela pedindo não quer perdão, duvidar, você vê que é uma opressão se eu mesmo. estou pedindo opressão. perdão e eu estou sentindo que eu não estou sendo perdoado, eu estou duvidando da misericórdia de Deus, né? Estou comparando Deus com o homem, porque o homem tem essa dificuldade, né? De perdoar, né? Sempre justiça do homem é... Mas Deus, ele excede o nosso entendimento, a gente não compreende. E aqui está, 1 João 3,20, pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração. Exatamente. E conhece tudo. Sensacional. Primeira carta de João. 1 João 3:20. Capítulo 3, versículo de número 20. Sensacional. Essa palavra é na- para guardar na tábua do coração. É na aí, linguagem né? de hoje essa, Então, né? Então, a gente sabe que maior é Deus, né? Soberano é Deus. E eu tenho pregado uma coisa, pastores, aqui, que eu tenho falado isso com bastante veemência, né? Nós precisamos entender que Deus tem algo, a palavra. Isso. A gente tem o quê? Uma palavra para regir toda a nossa vida. E Satanás tem o quê? Sentimentos. Sentimentos. Isso. Eu tenho dito isso. Palavra de Deus, eu vivo pela fé, eu vivo pela palavra. E Satanás quer que a gente viva com base no que sentimos. Porque a gente só começou a sentir muitas coisas quando o pecado entrou no mundo. Sim. A gente sentiu vergonha, a gente Verdade. sentiu inveja, a gente sentiu indignação, frustração. Tudo isso começou a vir quando Satanás engana Eva, né? Então a gente trabalha. Então Satanás, aprende uma E coisa ele que não nunca tem mais palavra, esquece. né? O diabo não tem palavra. Exatamente. Então ele trabalha com o Ele quê? Eu tô trabalha sentindo com- triste, hoje eu não vou na igreja. A pessoa tem que fazer a escolha, né? De ela tem que fazer uma rejeitar o escolha, sentimento e ficar com a exatamente. palavra. E Será se Deus é maior? Filipenses 4:7 vai dizer: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Sensacional. Temos que guardar os sentimentos em Cristo. Filipenses E 4:7. como que guardamos? Com entendimento. Entendimento vem pelo que já falamos antes, pelo entendimento da É a palavra. palavra ouvir. Eu já passei por isso, porque o testemunho que eu vivi, é engraçado, tem uma história que eu Não, já vivi pode que contar, aproveita. foi interessante. Eu cheguei para Cristo aos 14 anos de idade, né? Trazido pela família. Muita gente achava, 14 anos, sofreu o quê? E realmente, eu não havia conhecido os vícios, conhecido drogas, a criminalidade. Isso me permeava, me rodeava na época. Eu falo que eu estava à beira de iniciar uma vida errado, nas né? coisas erradas. E Jesus muito antes me resgatou. E eu lembro de um pastor que ele queria reunir as pessoas para serem obreiros. Eu me interessei, já estava com 15 anos. Ele falou, qual o seu testemunho? E aí eu comecei a contar, então, meus pais me trouxeram. Não, seus pais é uma coisa, qual o seu? Você já fumou, já bebeu, o que você fez? Já usou droga? Eu falei, não, senhor pastor. Eu falei, então você não tem um testemunho forte. Você tem que ser para você ser um obreiro, você tem que ter um testemunho forte. E o garoto, saí dali um pouquinho triste, eu pensei, meu Deus, mas eu não vou conhecer essas coisas, né? O que eu vou fazer? Vou voltar para o mundo? É missionário, então não tem Conhecer as coisas. testemunho. Missionário, você não Mas vai olha ter como o que é perigoso, né? Perigoso. É perigoso, né? Eu sei que o pastor, na época, até faltou, talvez, contato ali para tratar um jovenzinho que chegava. Porque bom realmente ter a maioria das pessoas naquele tempo, final dos anos 90, era muita gente sofrida com crime, drogas, muitos testemunhos fortes. Inclusive do meu pai era também uma libertação de vícios. E ele comentou isso. Mas eu sofria de um problema sério com o meu coração. Eu vinha de problemas familiares que não são assim tão graves, né, em vista de algumas pessoas que já enfrentaram lutas, mas o meu coração era muito doente daqueles sentimentos. Aos 13, 14, eu pensava ou na minha morte ou na morte do meu pai. Por quê? Porque ele, por beber, por ser violento, para mim ele era a razão do nosso sofrimento. Então, várias noites eu pensava na morte. Eu dormia pensando, eu não quero acordar. Algumas vezes eu pensava que o meu pai tivesse que passar por isso. Desejava a morte dele, é muito triste. Mas esse era um coração de um jovenzinho que não sabia perdoar. Que não sabia liberar isso. Né? E que vivia, inclusive, esse sofrimento de falta de perdão. E quando é que eu comecei a entender e ser curado disso? Quando eu assumi o que diz em Romanos.
eu estou em Jesus e eu não vou sofrer essa condenação. Amém. Então, em diversos momentos, eu perseverei ali nessa palavra. Como eu acabei de ler em Filipenses, foi o entendimento que gerou paz ao meu coração. A minha mente ainda me acusava de muitas coisas, de muitos sentimentos, mas eu ficava firme. Não, mas eu estou aonde? Eu estou em Cristo, eu estou na igreja, estou buscando a Deus, inclusive já servindo a Deus. Eu falava, eu sirvo ao Senhor. Então, não é o que eu sinto, é o que eu creio. E foi um trabalho que a gente nunca sabe medir em tempo, né? Mas passou. De repente, eu já não era mais acusado, já não tinha mais essas dores. O coração já era realmente essa paz que excedia esse sentimento de condenação. Perfeito. Então, assim, foi muito bom estar hoje aqui, não por acaso o tema. Sensacional, né? Porque a gente carrega essa bagagem. Deus sabe fazer a obra. A gente carrega essa bagagem, essa experiência que, para muita gente, realmente perdoar é um grande desafio. É um desafio. É um grande desafio. É mesmo. O Adão não perdoou a Eva. Se nós olharmos lidar com a família em si, né? Ele lidou com esse momento, eu também lidei com esse momento de tristeza também na família, já contei o testemunho para a senhora. Ah, eu lembro, maravilhoso. Né? Então, assim, só não podemos ficar nos acusando daquilo que nós não sabemos. Às vezes a gente se acusa do nada. Qualquer coisa é motivo para condenar. Né? Muito forte isso. Então, e o pior, que se a pessoa... Pode falar, Helene. Perdoar, ela é a essência do Senhor. O perdão, porque Ele nos perdoou, Ele nos limpou, Ele trata a nossa alma. Então, quando nós nos colocamos diante dEle, Ele tem como fazer isso. Mas nós temos que abrir o nosso coração para que Ele faça completo. E crer. Crer no perdão de Deus, crer, eu acho que esse é o maior desafio, né? Ele que foi perdoado, né? Porque você vê, ela já tinha procurado o pastor, ou seja, ela procurou, ela menciona ainda que ela procurou a esposa do pastor, ou seja, ela procurou várias vozes para que pudesse falar, calma, Deus é contigo, você é perdoada, mas ela mesma não consegue. Então, perdoar também é uma decisão. Crer na palavra, nas escrituras, assim como crer que alguém pode ser curado. Isso. Né? Então é muito forte isso, é muito profundo o que a gente está falando aqui hoje, porque quantas famílias, quantas vidas são moldadas na falta do perdão? Sim. Se você fosse um jovem pastor que não tivesse encontrado Jesus, a sua vida inteira ia ser pautada. O senhor ia casar, o senhor ia ter filhos, mas o senhor ia carregar isso para sua esposa, o senhor ia condenar os seus filhos, né? Ia trazer esse peso para casa. Porque o ferido, ele fere, né? E eu penso assim, se não tivesse liberado o perdão, você não teria vivido o que você viveu até hoje com Jesus. Eu me conto entre aqueles que, se não houvesse essa mudança, eu não sei nem se estaria vivo. Com certeza. Porque eu beirava esses pensamentos de morte, algo que demorou muito tempo ainda para abrir meu coração, já amadurecido, inclusive na fé, para fazer confissão, né? Porque a pessoa que sofre disso, ela também se sente condenada por sentir coisas dessa ordem. Exatamente. Se ela teve pensamento de morte, pensou em algum momento da vida se encerrar, ela não abre o coração, ela não fala sobre isso. Certeza. Não o que vão pensar de mim, o que vão achar de mim, eu já sirvo a Deus, por que eu vou falar essas coisas? Mas foi realmente descobrir através do perdoar, que eu costumo falar que não é um ato, é uma construção. É isso. Quem constrói uma casa não constrói num dia só. É isso que eu queria entender. Lança alicerces. Por exemplo, vocês que viveram isso, né? E eu acho que muitos que estão nos assistindo vivem isso também. Como que a gente pode aconselhar uma mãe, um pai que tem um jovem com esse pensamento, ou que nem sabe que tem, mas está vendo que o filho não se entrega, ou até mesmo um adulto, né? Uma pessoa dentro da nossa... Como é que a gente pode levar o perdão para dentro da nossa casa sem ser tão direto assim? Porque a pessoa não se abre. Então, como é que a gente leva esse amor de Deus aí dentro da casa da gente? Eu vou falar de mim, né? Que vai servir para outros também. Quando eu entendi a palavra, quando eu ouvi a palavra, a primeira vez que eu li a Bíblia, a palavra que chamou a minha atenção foi a história de José, em Gênesis. Sensacional. E a história de José trouxe para mim um alicerce para que eu entendesse que eu teria que perdoar todos aqueles, né, que me ofenderam de alguma forma e que me trouxe ali o ajuste que eu precisava para entender o que era perdão. Então, assim, o conselho que eu dou, né, para que a mãe que tem um filho
que tem uma filha, que às vezes não sabe o que está se passando, é ser amigo e ser amiga desse filho, dessa filha. Glória a Deus. Para que possa entender cada passo desse filho e dessa filha, porque eles não vão se abrir tão fácil. Eu não consegui me abrir tão fácil. Eu fui me abrir depois que eu já estava convertida ao Senhor. Eu fui pedir perdão e perdoar quem havia me ofendido. Então, se naquela época eu tivesse tido a amizade daqueles que estavam tão próximos, tenho certeza que eu não teria deixado meu coração se magoar. Forte, hein? Então é isso. E eu vivi isso, porque eu acabo de mencionar que eu via meu pai como o centro do sofrimento, né, da nossa família. A gente Mas só o culpado também. E foi através dele, eu sempre vou mencionar que foi através dele que eu acreditei na existência de Deus. Nós viemos de uma família religiosa, enfim, mas conhecer mesmo a Deus não conhecíamos. Inclusive, eu conflitava em minha própria mente, pensando, por que meu pai vai à igreja, frequenta lá a religião e é desse jeito? Mas foi através dele que ele foi mudando, foi sendo transformado. Acreditei em Deus, acreditei na mudança da vida dele, que eu vi os frutos dessa mudança. Testemunho, né? Ele ainda, né, no começo, não tinha tantas palavras, não era alguém que conversava para pedir um perdão, para se posicionar, para trazer à baila algumas coisas para acertar, mas a atitude dele mudou. A conversão é muito importante. A conversão é importante. Eu me lembro de uma palavra em Ezequiel 12, né, que Ezequiel vai ouvir de Deus, falando para ele, olha, você está numa casa rebelde, então muda a mobília, muda de país à frente deles, quem sabe eles reparem. E quando eu leio essa palavra, meu pai me ganhou para Jesus sem palavras. Foi com as atitudes dele. Então, um pai que quer alcançar um filho que tem esses pensamentos, entende que o filho está muito fechado, pode ser que ele esteja realmente voltado para esse propósito de morte, seja a mudança que você quer no seu filho. Forte. Seja a mudança que você quer para a vida dele, que ele vai reparar. Porque a gente que conhecemos bem a história que tivemos, né, com os nossos pais, a gente não guarda metade do que eles falaram, mas a gente guarda muito o que eles fizeram. Com certeza. E o que um pai e uma mãe fizer nesse sentido de fazer o filho conhecer o perdão de Deus vai fazer toda a diferença. O exemplo, né? Já tem, não sei qual pregador, mas o pregador já dizia, né, que um bom testemunho fala mais do que uma boa mensagem, às vezes, porque às vezes a pessoa, para ouvir a palavra, ela está distraída ainda, né? Mas o testemunho ela está vendo, presenciando, né? Glória a Deus. É isso aí, galera. Olha, tem gente de Barra. Opa! A Maria José, do Rio de Janeiro, manda mensagem, falando assim, olha, bom dia, esse programa é um presente de Deus nas nossas manhãs. Ai, que fofa, gente. Aqui em casa já virou tradição assistir com a família toda. Um beijo pra vocês, tá? Em nome de Jesus. O Matheus de Maceió também manda mensagem, dizendo, bom dia a todos. Todo sábado eu tô ligado nesse programa abençoado. Deus fala forte ao meu coração através de cada mensagem. Valeu, viu? Obrigada, Matheus aí. Ana Paula, de Natal, Rio Grande do Norte. Ô, pastora, que coisa linda esse programa, não perco por nada. E o povo só de lugar bonito e assistindo. Só lugar bonito. Rio de Janeiro. Eles querem ver esse fundo maravilhoso aqui nosso. Nossa floresta cinza. Quando vocês estiverem aí diante maravilhosa. da praia. Olha aqui a beleza de São Paulo aqui atrás. Se vocês estiverem vendo o mar, lembra da gente. Só lembrar da gente aqui, 19 só a lembrança graus. já é muito bom. Né? Mas tem o Eduardo aqui de São Paulo também, ó. Aí, Bom dia, pastores. A minha família inteira assiste, somos muito edificados. Deus continue abençoando esse programa tão alegre. Valeu, obrigada, Eduardo. A Tânia, da Bahia. Bom dia, pastora. Sou aqui da Barra, Poxa, na Bahia. aí. Glória. Que bênção essa mensagem. Será que ela toma banho no Rio São Francisco? Será que ela toma banho no Rio São Francisco? Creio que sim. O velho Olha lá, Chico passa toma banho por no lá, Rio São hein? Francisco, gente. Olha lá, me identifiquei muito. Preciso blindar a minha mente contra as mentiras. de Olha aí Satanás. como que é forte. É a verdade. Então, assim, o espírito da condenação existe desde que a serpente, né? Satanás engana Eva. Então, esse espírito existe mesmo da opressão, da condenação. Mas, diga. E olha o 21, ó, que eu falei, 1 João 3:20. Olha o 21. Amados, se o nosso coração não nos condena lá, tá vendo? Temos confiança para com Deus. Então, manda embora todo esse espírito tirar a de condenação aí, em nome de Jesus. E continue orando. E continue Até perseverando. ter uma experiência com Deus. Amém. Ela vai ter. É o que nós Nome de cremos Jesus. aqui. O segredo é não desistir, porque Não nessas desistir. horas muita gente retrocede. Sim. Ah, não vira nada, né? Sim. Ah, ela supervaloriza, ela hipervaloriza o sentimento. Ela Deixa- precisa também, muitas pessoas precisam entender isso. Eu também achava que buscar a Deus para mudar minha vida
era um preço pago. E não é preço pago, o preço já foi pago. Já foi pago. É na vida de Cristo. E o que a gente faz orando, jejuando, buscando, tem a ver com relacionamento. Perfeito. Tem a ver com proximidade com Deus. Maravilha. Entender com Ele, que é Pai, como perdoar, porque nós não estaríamos aqui sem perdão. Eu falo, exclui o perdão. Não tem como se excluir, não aconteceria nada da parte de Deus que nos alcança, seja para beneficiar e para salvar. Perfeito. Então, o que ela já tem feito é continuar, mas ela pode passar a dizer, Senhor, eu estou aqui te buscando, não para me livrar de condenação no sentido de pagar o preço por isso, que o Senhor já pagou. Eu acho que é difícil para a gente, porque a gente não consegue compreender o amor de Deus. A gente perdoa quando alguém vem pedir perdão, quando a gente vê que a pessoa provou que mudou. Sim. Agora, com Deus não é assim. Não. A pessoa vive numa constante busca para provar para Deus alguma coisa, sendo que não precisa que a gente prove nada. Que já foi. Exato. Já foi perdoada. Falando nisso, amanhã Santa Ceia do Senhor em todas as igrejas da Graça aqui, né? Do Brasil e do mundo, gente. Santa Ceia do Senhor aqui na sede começa hoje, hein? Com o missionário R.R. Soares, antes das viagens para a Europa. Então venha, não fique de fora. O missionário vai estar aí 2 semanas na Europa, fazendo grandes campanhas de fé. Mas hoje, com o missionário R.R. Soares, aqui na nossa sede, Avenida São João, 791, no centrão da cidade de São Paulo. Hoje, sábado das maravilhas de Deus, em 3 horários, 9, 14 e 18 horas. Mas, quem vai dar esse recado pra gente é o Rafael Hittmaier, que é o nosso âncora aqui. Vamos lá, coloca pra gente. Bom dia, pastores. Espero que estejam bem. Sou o Rafael e estou aqui diretamente dos nossos estúdios da TV para lembrar a todos vocês que teremos reuniões de Santa Ceia nesse final de semana aqui na sede da Igreja da Graça de São Paulo com o missionário e o pastor Jaime de Amorim Campos, hoje às 9, 14 e 18 horas e amanhã às 7, 9, 11, 14, 16, 18 e 20 horas na Avenida São João, 791, no centro da capital paulista. Agora é com vocês aí no estúdio. Ai, gente, tá aí então um convite especial. Não ia tirar a vez do nosso Hittmaier aí, então ele já deu os horários. Então amanhã, não se esqueça, amanhã várias reuniões, 7, 9 e 11, com o missionário R.R. Soares. Depois o pastor Jaime de Amorim Campos assume aqui às 14, 16, 18 e às 20 horas. Graças a Deus, pessoal. E olha, vamos trazer aqui já os destaques da redação com o nosso amigo Kleber, que já tem... Vamos ver os destaques de hoje. Vamos lá. Destaques da redação. Olá, muito bom dia para vocês, pastores, e para todos que nos assistem pela TV ou nos ouvem pelo rádio, pela nossa rádio. Toda semana eu também estou aqui com os destaques da redação, as notícias do Brasil e do mundo, para você sempre ficar bem informado. E olha só, você já ouviu aquela frase, se não for para ajudar, é melhor não atrapalhar? Olha só esse vídeo, o homem, ele aparece no chão preparando uma surpresa romântica para a namorada dele. Vários copos com rosas são colocados para formar um coração. E o gato dele está ali do lado, só observando curioso. O homem está fazendo os últimos ajustes quando o gato, de repente, corre para cima do coração. O bichinho estraga tudo e o homem fica ali só olhando, sem acreditar no que aconteceu. No final, quem fez a surpresa foi o gato. E olha só, você se considera bom de mira? Então olha só o que esse garotinho fez, um arremesso impressionante. O menino está brincando com uma garrafa de água, enquanto a irmã mais velha dele está sentada no sofá, quando ele resolve jogar a garrafa para cima. E acontece o inesperado, a garrafa bate no teto e para em pé, bem na hélice do ventilador de teto. Os dois ficam chocados com o feito realmente impressionante. Olha, acho que o menininho calculou tudo com certeza para a garrafa parar ali bem naquele lugar, não é mesmo? Bom, por enquanto é só, eu volto com vocês, pastores, e você que nos ouve pelo rádio, pela nossa rádio, pode assistir esses vídeos no nosso canal no YouTube. Até mais! Destaques da redação. Gente, gato é gato, né? Gato gosta de bagunça. E esse gato aí, vai te falar, viu? Ele bagunçou o coração. Tá parecendo aquele que gosta de bagunçar. Surpresas para a amada. Eu acho que ele tava meio enciumado, eu acho. Esse aí eu acho que ele olhou falou, ali, arrumando o coração. Parecendo o diabo, né? Não quero você mexendo com o seu coração. perder Quero que você seja
Vou perder minhas coçadas. Ai, demais. E o outro, né, os nossos irmãos asiáticos sempre treinando desde pequenininho. Não era. Era asiático. Era sim. O Luizinho que tá nessa pegada de jogar garrafa. Meu filho tá igualzinho aquele ali. Joga, vamos ver se vai parar, Parou em cima do ventilador. Se meu filho fez isso aí, ele vai tentar. Deus me livre de realizar esse vídeo aí, né? Já fez surpresa romântica aqui pra ele? Já fiz. Embora a minha querida aqui, ela não sei se a senhora compartilha disso. A gente faz uma surpresa, ela gosta e depois ela assim, quanto você gastou? Aí daqui a pouco ela fala assim, eu acho que eu compraria uns vestidos. Gente, fica a dica. Mulher não precisa de surpresa romântica. Dá pra ela ali um Pix. Ela vai no shopping, ela vai ser feliz, cartão, né? Entendeu? Não precisa. Mulher não precisa de romantismo. Mulher precisa de dinheiro. É isso aí. Vai lá, filha. Faz um cabelo, faz uma unha. Faz lá o seu... Pô, maravilhoso. Casamento feliz. Fica a dica, tá bom? Mas obrigada. Não é porque mulher é sempre, né? Vamos parar de bobagem, falar de coisa séria nesse programa, gente. Pelo amor de Deus. Vamos falar aqui dos nossos pastores hoje, o pastor Eduardo também, a nossa amiga, a dona Eliane Mendes, que hoje estão no Tatuapé. E ali no Tatuapé, região... Zona Leste. Pobre ali da Zona Leste, né? Região abençoada. Ali sim, ali. Nós estamos no Tatuapé, recém-chegados, fazendo esse trabalho que Deus nos concedeu. Graças a Deus, E glória a Deus, muito bem recebidos ali. As pessoas, estamos felizes. Que bom. As pessoas estão nos acolhendo e nós estamos também entregando aquilo que Deus tem nos dado para abençoar. Glória a Deus, né? É muito bom quando o pastor é bem recebido, né? E glória a Deus por isso. E vamos mostrar um pouquinho da história deles? Tem foto aí dessa família? Eles que têm duas meninas foto aí de lindas. Pirituba. Olha lá, Essa é a nossa essa aí família. foi aonde, pastor? Essa aí foi em Osasco. Recente, as nossas crianças. São milagres, hein? Crianças, são milagres. Quero que eu pela sei, bênção eu de sei. Deus. A gente tem que trazer Olha o Eliane batismo aqui um dia. delas. Ai, gente. Que lindo. Que linda. Quantos anos ela tem? Essa é a Isabela. 11, a Isabela. Já tomou decisão. Já tomou decisão, as duas. Ai, que Aceitaram a lindo, Jesus gente, com é 6 maravilhoso. aninhos. Olha lá. Nós de novo. Estou cercado de mulheres, hein? Aí, ó, pastor, o senhor não tem como... Eu, às vezes falo na igreja, deixa eu ir embora para as minhas mulheres. Aí alguns olham assim. Que é isso, Calma, que é uma esposa e 2 filhas. Linda essa foto, né? Olha lá, quando elas eram menorzinhas. Ai, que legal. E aí também Essa é a nossa volta aí pra família. Osasco. Glória... Olha lá. Tá bonita essa foto. Vocês foram combinando? Vamos combinadinho. Gente, isso é coisa da mulher, hein? Isso, vamos Coisa da mulher, que combinadinho. uma pode que você vai combinando. Aí foi o nosso E aí, casamento. esse casamento aí bonito? Onde Casamento foi? foi lá na 2003, na Ceilândia, Ceilândia, Distrito Federal, onde começamos lá. Onde começamos, na Que Ceilândia. lindo, gente. Essa igreja, meu pai foi pastor e ele fez o nosso casamento. Aí é bairro do Limão, Essa é nossa a primeira igreja. Seu pai, pastor, Pastor, nossa fez o igreja. casamento? Fez o casamento. Ah, gente. Aí é Pirituba. Pirituba. Ela conhecia aquela parede ali. 2012 em diante, até 14, passamos aí. Aí já em Carapicuíba. Que lindo, gente. Chegamos Agora você lá. tem mais cabelo. Ah, é? Ah, Obrigado, gente, aí você passa o segredo pro pastor Carlos, hein? Olha Essa é lá. da época que eu era obreiro. Olha lá, obreiro tudo tem a mesma cara, Tudo né, bonitinho gente? assim, Oxe, mas ralava, né? Ia pra rua. gravata, Obreiro é magrinho, uma gravatão. regra, o obreiro ter 50 quilos só? Então, Ai, olha essa é lá. da época de Campo Grande, quando chegamos lá. Passamos por lá, Mato Grosso do Sul. Olha, eu- Essa é a igreja que pastoreamos lá, Afonso Pena. Sim. Afonso Pena. Pena. Aí já voltou pro bairro do Bairro do Limão. O Limão, que inclusive pastora Stephanie estava aqui, ela ficou lá ou não? Não, ela Que ficou ela está na região. Casa Verde, ao lado. Casa Verde, mas ela tava... Saiu. Não, ela ficou ali. Uma reunião de de mulheres, hein? Olha aí, onde é? Aqui em São Paulo. Foi no bairro do Limão. 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 Olha lá o doutor da Vila. Isso, recebendo a nossa oração. Pirituba. Sim. Ai, gente, que legal, hein? Ficamos nessa igreja 3 anos e 8 meses, né? Pirituba é um salão E a gente bom, pode né? perguntar pro pastor qual é a igreja que ele mais gostou de pastorear? Existe isso? A cada lugar uma experiência. Tem uma Mas experiência única. olha lá, cara. Olha, cara, Olha lá, Carapicuíba, que que bênção, bonito. gente. Cidade abençoada, né? Abençoou seus Olha pastores só, também. povão, hein? É. Glória a Deus por isso.
Ali E assim, em Carapicuíba, 6 anos, né? como o pastor Jaime fala de Pilares, a nossa Pilares tem foi o aquela Limão. igreja O Barro do especial. Limão. O Limão foi a nossa Pilares, né? Ah, que legal. Aquela Falando igreja em Pilares, o pastor Jaime passou eles ali agora. estando conosco lá em Carapicuíba. E foi uma escola muito importante para nós. Ó, o chefe. Ó, missionário. Esteve conosco, pudemos ter a honra de recebê-lo. Aí é lá. Carapicuíba. Carapicuíba. Aí estamos Osasco. já Osasco, Osasco, olha. a última igreja que passamos. Glória a Deus. Antes de Foto Tatuapé. bonita, hein? Olha que foto. Deus nos deu essa graça de passar por lá também. Cada Osasco lugar uma ficou experiência. Quanto tempo? Uns 2, 3 3 anos. 3 anos. 3 anos. Exatos 3 anos, quase um mês, mas... 3 anos e 1 mês. É, bonito, hein, gente? Mas, então, o bairro do Limão foi assim. Então, Foi uma eu ia escola. perguntar, São Paulo ou Brasília? São Paulo. Nós já estamos Perdeu! há 20 anos Mato por Grosso do Sul aqui. também. E eu virei, assim, de certo modo, né, algo fora do comum. Você pergunta por aí se te conhece algum brasiliense, a maioria não conhece. Eu falei, prazer, o primeiro. Mas é verdade! Não, é verdade. Você O vai povo nas de campanhas, Brasília quase não sai Não de lá. sai né? de lá. Você vai fazer as campanhas, por exemplo, a gente que tá viajando bastante, e aí a gente pergunta, quem é baiano? Pronto. Tem pra todo Baiano lado. e mineiro tem todas Todo as igrejas lado. do Brasil. É. Né? Mas é porque o brasiliense está bem empregado, né? Tá bem remunerado. Nós mesmos saímos pela missão da obra, né? Saímos pela missão. saiu Pela por conta missão. da obra, É exatamente. verdade. É verdade. Não, mas eu brinquei, mas é verdade. Lá é um lugar que né, o pessoal trabalha bem, recebe bem, né? Ele estagiava antes Eu fazia da um obra. estágio no Tribunal Regional Tribunal. Federal. Foi quando deixei tudo isso para fazer a Ganhava obra. bem, então. Eu Como trabalhava na estagiário Câmara era um dos bom Deputados. começo. Estava encaminhado para fazer Eu na concurso. Câmara dos Deputados também estava E ganhando o bem. pessoal achou que era uma loucura que eu estava fazendo. aí, ó. Mas não é Abrindo loucura. mão de uma dessa carreira, oportunidade. né? Para poder viver um negócio de igreja. Ninguém entende nada, né? Por isso que fala, pastor Michael falou esses dias aí, ó. Ele estava respondendo uma pergunta no SOS, eu vi ele respondendo. Um abraço, pastor Michael, para dona Catiane, para os bebês aí. Um abraço para toda a família aí do RJ. Então, ele estava respondendo aqui a pergunta, né? Como é que eu faço para ser pastor? Aí ele respondeu, a primeira coisa, você tem que ter a vocação. Vocação. Tem que ter Sim. o chamado, né? Chamado. Senão... Vocação. Você é escolhido, mas tem que ter a vocação, o chamado. Exatamente, E exato. atender ao chamado também. Perfeito. Então, tá aí, pastor Michael respondendo aqui na bancada. E graças a Deus por isso. Você mandou um abraço para os bebês do pastor Michael e eu vi ontem uma boa notícia aí que são os bebês do pastor Márcio Alves também, que a esposa dele está grávida do terceiro agora. Olha que legal. Parabéns. Um abraço, pastor Márcio. Ai, Abração gente. pra Eita família glória. Eu toda. lembro quando o pastor Márcio estava nos jovens e ele falava assim, ai, não vejo a hora de ter meus filhos. Eu falei, calma, vai chegando. chegar essa hora. Chegou. Pois é, chegou. É, e tava com um casalzinho, agora mãe. que vier é lucro. Deus abençoe a família que cresce. Ai, gente, é maravilhoso. Vamos encher a aljava aí, graças a Deus. É isso aí. Vocês vão ficar nas duas. Tem Umas profecias aí de uns irmãos que nos Eu vi desejam, o né? senhor ali jovem, eu fiquei pensando no menino. Faltou um Eduardinho, né? Terceiro. Ah, gente, vamos trazer essa bênção aqui pra esse casal do menino? Coisa boa chegando. É. Algo acontecendo. Deixa pra lá. É isso meu aí. amigo. Não tá- Olha, gente, sensacional. Ai, gente, eu gosto de profecia. O pessoal olha pra gente, Só lê a Bíblia. olha pras meninas, e aí, não vai vir um menino pra todo lado? Eu falei, peraí, isso é um sinal, o que é que tá acontecendo? Aí teve uma obreira, falou assim, foi lá no ano novo, tocou na minha barriga e falou assim, ó, o Samuel tá vindo aí. Gente, diante de Deus, eu tava vendo o pastor ali no microfone, eu falei, nossa, o menino ia ser a cara dele. Aí eu brinco assim também, falei assim, amém. Depois eu passo o Pix aí, você já pode ajudar. Ajudar já a antecipar o chá Não, de mas fraldas. olha, gente, pra vir o Samuel não precisa de pix, precisa de outra coisa. Não, esse trabalho, com certeza, não paramos, nem vai falar. Ei, isso glória aí. a Deus, abençoa, Senhor. Amém. Frutifica, Deus. Aí, ó. Vamos lá, vamos parar de palhaçada, vamos chamar aqui o nosso amigo Kleber Werneck, que tem mais destaques aqui da redação pra mostrar. Vamos lá, meu amigo Kleber, coloca lá pra gente. Destaques da redação. E olha, eu aqui de novo, estou de volta com mais notícias para você que acompanha o programa Família, o Primeiro Alvo, e com os destaques da redação para quem nos assiste pela TV ou então nos ouve pelo rádio, pela nossa rádio. Vamos lá? Olha, a curiosidade às vezes pode nos colocar em armadilhas difíceis de sair. E quem acabou provando o veneno da curiosidade foi esse gatinho, olha só.
O animal estava ali querendo observar o que tinha do outro lado da janela, quando de repente a bacia que ele estava se apoiando virou. Como tudo que é ruim pode piorar, o bichano ainda tenta sair, mas não tem jeito. Ele acaba ficando preso entre a bacia e a parede. O objeto, melhor dizendo, virou uma verdadeira armadilha. E como o gato gosta de dormir em qualquer lugar, eu não duvido nada que esse gato tenha até aproveitado o momento para relaxar ali dentro da bacia. E sabe aquelas situações que você diz, se não tivesse sido gravado, eu nunca acreditaria? Pois é exatamente o que nós vamos ver agora. O vídeo começa mostrando uma mulher tentando conter os cachorros. E eles pulam em cima dela, querendo que ela pegue a ração. Ela então chega perto do quarto, onde a ração fica guardada, e dá ordem para os cachorros não entrarem com ela. A mulher então entra e fecha a porta. Enquanto a dona está lá dentro, separando a comida, o inesperado acontece. Um dos cães pula na porta e acaba trancando a mulher dentro do quarto. Os animais seguem lá, impacientes pela demora da dona. Nem imaginam o que eles próprios causaram. E aqui fica a dica, né? Antes de sair de casa, verifique se seu cachorro já comeu. Senão, eles podem acabar trancando você fora de casa. Bom, por enquanto é só. E você que nos acompanha pelo rádio, pela nossa rádio, pode assistir esses vídeos no nosso canal no YouTube. Até mais! Destaques da redação. Ai, gente, olha, só Deus. A ração saiu cara, hein? Essa daí saiu. Tem que arrombar a porta lá. Você mora sozinha e deixou o celular pra fora? Tem que quebrar, faz? tem que quebrar Pelo a jeito porta, que ficou, né? lá de fora. Ali acho que... Cachorro malandro. Fiquei curioso de saber quanto tempo depois alguém chegou para abrir aquela porta ali. Pois Ainda é. bem que tinha as mãos para bater. Fica a dica, não more sozinho, more sempre com alguém. Por isso que Deus falou, não é bom que o homem viva esteja só. Olha só. só, né? é isso E aí. sabe disso, né? E o gatinho lá gosta de um forfé, né? Gata benção. Gente, tem mais mensagem do WhatsApp? Deixa eu ler aqui, da Rose, de Fortaleza, Ceará. Falando que é só lugar bonito. Ai, gente, Olha só. maravilhoso. Bom dia a todos. Sempre me emociono com as palavras aí do programa. Passei por uma questão muito forte em família e perdoar está sendo difícil. Rose, vale a pena você pegar esse programa no YouTube depois e assistir na íntegra aqui. Tudo que a gente falou hoje sobre perdão vale a pena, viu? É o Miguel, de Caxias. Ele diz assim, Deus sempre usa esse programa para falar comigo. Impressionante como as mensagens vêm na hora certa. Que o Senhor continue operando através da vida de vocês. Valeu, Miguel. Amém. Deus abençoe, viu? A Aline, de Ilhéus, Bahia. Ê, glória a Deus, bênção demais. É um privilégio poder acompanhar um programa tão cheio de Deus. Ai, obrigada pelo carinho aí de vocês, viu? A Wellington, de Petrolina, diz assim, a paz do Senhor, assistir esse programa me fortalece a cada sábado. Ai, gente, obrigada pelas mensagens, é maravilhoso. Vamos aproveitar que a gente está na rádio ainda? Pastor, tem Santa Ceia no Tatuapé amanhã, né? Santa Ceia no Tatuapé. Conta pra gente. Vamos lá, Avenida Celso Garcia, 3.757. Celso Garcia é conhecidíssimo. Celso né? Garcia. Olha o número. É, 3757. Tem erro. Tem erro. Não A tem. Rua Tuiuti é direto da Marginal para a igreja, no nosso estacionamento, no 1072. Toda essa região da Zona Leste convidada. Temos o metrô a 500 metros, não tem dificuldade para chegar na igreja. Pronto, chegou. E chegou, tem uma excelente recepção, aquele abraço caloroso, aquele povo feliz, aquele povo que em comunhão vamos estar amanhã em 2 horários, 9 da manhã para começar o dia e também às 18, Santa Ceia, você, sua família, quem você trouxer. Estamos vivendo momentos ali de orações de cura, da alma inclusive, para as pessoas que precisam realmente dessa ajuda, como hoje foi tema, do perdão. E tem sido muito especial. Todos estão convidados. Vamos lá, quem tem fé, vem pro Tatuapé. Gostei. Show de bola. Quem tem fé vai pra Jundiaí também, pastor? Com certeza, com certeza. Pessoal de Jundiaí, região, amanhã, Santa Ceia do Senhor, Santa Ceia especial. A gente vai começar ali aquela semana que a gente vai se separar para Deus por causa da Sexta-feira da Paixão. Então amanhã, 7h30 a oração, depois 8 horas o primeiro culto, 3 da tarde o segundo e o último às 6 da noite. A rua, todo mundo já conhece, Rangel Pestana 222. Você que precisa de atendimento, me procure no final
final do culto eu atendo todas as pessoas. É isso aí, em Campinas, gente, também não posso deixar de dizer da minha cidade amada. Alô, alô, atenção Campinas, você que é de Campinas e região, você é meu convidado especial para estar comigo amanhã. Amanhã, Santa Ceia do Senhor, em 4 horários em Campinas. Olha, 7 e 10 da manhã. Então tem 2 horários da manhã para você escolher, 7 ou 10 da manhã, depois às 2 horas da tarde e também às 18 horas, abençoando você. E a gente no mês de abril está no mês do resgate, resgatando a sua alma, resgatando a sua família das trevas, do domínio das trevas para a luz. Então você vai ser muito abençoado no dia de amanhã, não falte. É no centrão da cidade de Campinas, Avenida dos Expedicionários, ali na esquina com a 11 de agosto, não tem erro também. A Avenida dos Expedicionários, número 80, é no centrão da cidade de Campinas, você é meu convidado especial. E Sexta-feira Santa tá chegando também. E teremos cultos especiais de Sexta-feira Santa, tá bom? Lá em Campinas será às 2 horas da tarde e vai emendar com o nosso grande musical Um Deus Além do Tempo. A nossa equipe é extraordinária, eles fazem um musical já há muito tempo ali. E olha, coisa de filme mesmo. Você precisa participar com a gente Sexta-feira Santa, às 14 horas. Venha, não deixe de ir. Sexta-feira Santa? Sexta-feira Santa no Tatuapé também, à tarde, às 14 horas, esse grande clamor da hora da consumação. Isso mesmo. Está consumado, está resolvido. Perfeito. Então nós vamos estar clamando para resolver. Quer resolver sua vida? Sexta-feira da Paixão, Maravilha. no Tatuapé. Esteja conosco, tá bom? Verdade. Celso Garcia, 3.757. Sexta-feira Santa? Jundiaí, Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, às 2 horas da tarde, 2 Rangel horas em Pestana, todas as 200 igrejas. Todas as igrejas. Né? É Sim. isso aí, 2 horas aqui na bancada, 2 horas da tarde. Aqui na sede não, aqui na Aqui- sede. aqui não, aqui os Horários de horários são domingo, diferentes. né? É. Horários de domingo aqui na 7, sede. 9, 7, 9 e 11, se eu não me 7, engano. 9, 11, 14, E 18 horas. 16 e 18. Sem as 16, só as 18. Ah, só às 18? Gente, deixa eu me despedir da rádio. Um beijo pra você. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Em nome de Jesus, um abraço aos amigos da nossa rádio. Mas a gente continua aqui com a rádio local. Você fica agora com a programação. E a gente continua também ao vivo pela Hit TV com os nossos amigos ouvintes, ou melhor dizendo, nossos amigos telespectadores. Deixa eu falar aqui com eles que começaram em Brasília. Hoje a gente trouxe aqui o assunto de perdão. Comentamos um pouquinho dessa história. A Eliane tem um testemunho também enorme, gigantesco, Enorme. mas que... E deixa... A Eliane, gente, ela é baiana, mas você tem uma coisa de índio, não tem, não? Uma Sim, coisa meio sou- indígena, assim, sou não é, neta. não? Ela e Parece que o senhor laçou ela e todos ela, nós. faz- A minha avó foi laçada. Verdade, verdade. Eu não, sou mas neta ela de parece... Sim. Né, o cabelo, tudo. É, sou neta de índia. Ah, A tá mãe do explicado. meu pai era índia. A mãe do seu meu pai... É, foi no laço. Ela foi no laço. Ela foi no laço. Como é que é essa história do laço, gente? Então, a história que a minha mãe conta, que eu ouvi também da minha irmã por parte de pai, que o meu avô, quando viu a minha avó, foi no laço, porque na tribo branco não entrava, né? Naquela Olha época. só. E o meu avô, ele era português, então teve toda uma história e foi o que eles me contaram. E daí, a única que parece com ela sou eu. Gente, o senhor laçou também, não? Os outros também. nasceram com olho claro, olho azul. Você tá brincando? Eu não. Tinha que trazer as fotos da família tinha dela que- aqui pra tinha gente que ver Sim, isso, né? sim. Que isso, gente? Tem foto aí no seu E celular? ela também é a rapa meu do tacho celular? também, né? Só nas redes sociais deles. Ah, depois a gente põe Sim. aqui. Mas fala, pastor. Ela é a rapa do tacho, né, meu bem? Eu Uma sou. família grande na Bahia lá. Quantos irmãos? Somos 5 e 6 adotados. Uau. São 5 mais 11 11. pessoas. Um time de futebol. Uma família de convívio forte, em que Convívio a forte. mãe, né, além da avó, a avó também se considerando mãe, ela chama, né, uma Sim. criação assim bem tradicional da Sim. Bahia. Que legal. E foi a Brasília aos 8. Agora, como nos conhecemos, não foi em Brasília. Eu estava já fora de lá e por telefone nos Olha, conhecemos. orelhão. E carta. Orelhão, fez parte. Orelhão. e carta. Olha, igual de celular, WhatsApp, naquela né? época de celular era Se mensagem, fosse como pastor. hoje, era... SMS. SMS. E aí tudo acontece quando eu estava na igreja, já ajudando os pastores, auxiliando, e chega um irmão, muito simples, pede uma ajuda, ele pede um contato, assim, olha, eu gostaria de ter um telefone para dar para os meus pais de idade, falarem comigo, saber notícia de mim. Poderia me emprestar um telefone da igreja? E aí eu emprestei o número, né? Só o número da igreja para os pais dele ligarem lá e perguntando por ele, que é Leomar, eu desse notícia. E aí quem liga é a Eliane.
se apresenta, sou obreira da igreja, estou ligando em nome dos pais do irmão Leomar, que quer saber notícias dele. E nessa conversa de saber notícia de um irmão, daqui a pouco eu estou passando as minhas notícias para ela. Olha, mas ele foi conquistado pela voz, então. Pela voz. Olha que coisa. Então, quanto ela também. Brasil. Eu também. Isso é fé, tá vendo? Não, põe fé. Pode falar, meu bem. Eu vi as fotos que ele me enviou com uma semana, mas ele enviou com um amigo, pelo correio, com um amigo junto na foto para me confundir. Mandei uma foto com um amigo meu, né? Ele é lindinho, né? Ele é bonitinho, né? Meu amigo Bruno, parece um trem amassado. É estratégia, ele tá vendo? Isso é Mandou um estratégia. feio na foto. Brunão, um beijão, hein? Pra ele ser valorizado. Tá aí, a Aí tática. eu brinquei com Mas ela. eu fui no feio, Quem porque de- eu, quem- eu não queria Jogador bom no time decepcionar. ruim. Aí eu falei assim, Não queria ser falei, olha, a foto chegou, agora você tem que adivinhar quem sou eu. E ela ficou olhando, falei, o da direita, o da esquerda, aí ela, olha, Falou, pela voz. eu acho que é o da direita. Que ela, como ela falou, deixa eu ir nesse aqui, No filho feio. pra não me decepcionar. Coitado. E aí, tá bom, eu falei, acertou, é isso, sou eu e tudo. No fim da conversa daquele dia, eu falei, ó, tem algo pra te contar. Na realidade, eu sou o outro rapaz, o da esquerda. Aí eu não acredito. Ela, não. Ela falou, graças a Deus. Ela falou, você tá brincando. Eu falei, não, eu estava brincando antes. Não fala a verdade. Eu falei, é a verdade, sou eu. E aí foi, né? Eu só fui acreditar que eu fui falar com o meu sogro, fui lá na igreja do meu sogro. Aí eu tô falando, ó, tô orando com o pastor Eduardo, tal. Não. Não, e aí o meu sogro falou assim, onde que ele tá? Aí quando eu falei, aí ele falou assim, Meu sério? filho. É o meu filho. Poxa Aí vida. ele ligou pra ele e falou assim, filho, casa com ela, que ela é mulher de Deus. Meu sogro é cupido. O pai deu aval. Que lindo, gente. Gente, a gente tem que trazer eles aqui mais vezes pra tem falar. tem história. Eles têm muita história. Muito legal, pessoal. né? Pode se preparar que vocês vão voltar mais vezes, pode ter certeza. Obrigada. Pessoal, a gente já tá na nossa hora. Obrigada pelo carinho, pela audiência de sempre. Obrigada, pastor Eduardo. Eu Obrigada, agradeço. Nós que minha agradecemos, Deus benção, hein? abençoe muito Glória a Deus. vocês, A em nome de oportunidade, o Jesus. carinho. Um abraço aqui da família que vence, família o primeiro alvo. Beijo no teu coração. Tchau, até semana que vem. Tchau, tchau. A fé é o firme fundamento de tudo que se espera e não se vê. Porque a fé é o instrumento e por ela Deus opera em você. Como são bem-aventurados aqueles que não viram e nele crerão. Esses serão abençoados, valentes que na fé prevalecerão. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor vai lhe usar. Nosso Deus fará. La la la, la la la, la la la. A fé é o firme fundamento de tudo que se espera e não se vê. Porque a fé é o instrumento e por ela Deus opera em você. Como são bem-aventurados aqueles que não viram e nele crerão. Esses serão abençoados, valentes que na fé prevalecerão. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai
sorte de benção.